Pessoal, em 1859, um britânico chamado Charles Robert Darwin chocou o mundo. Ele publicou um artigo intitulado A Teoria da Evolução das Espécies. Nesse artigo, ele falava que não é o mais forte, não é o mais inteligente, e sim o que melhor se adapta que sobrevive. 160 anos depois, os presidentes, os diretores, os empresários e empreendedores estão debruçados nas bancadas tentando entender como é que motivam as pessoas, como é que faz elas entregarem mais resultado para o negócio deles. Então hoje eu vim aqui trazer exatamente para vocês uma visão de mercado do que a gente precisa de vocês. Eu sou formado em Educação Física, me especializei em gestão de pessoas, sou formado em Educação Física em 2005, já tem um tempinho isso, e eu vou convidar vocês a fazer uma viagem no tempo comigo. A gente já começou em 1859, me formei em 2005 com Educação Física, em 2007 concluí minha primeira pós-graduação em Gestão de Pessoas, em 2015, um pouquinho mais tarde, eu concluí um MBA em Gestão Empresarial. Então, se não fossem as minhas escolhas do passado, muito provavelmente eu não estaria aqui. Então eu vou evoluir no tempo, vou pedir para a gente apertar o cinto, porque essa viagem promete bastante. Bom, falando um pouquinho do nosso cenário, onde é que a gente está hoje, dentro desse negócio, dentro da universidade, na nossa carreira. Esse é o momento que você encontra-se, né? Você está sendo gerido. Gestação, pessoal, é a ação da gestão. Você está aqui. Você está recebendo insumos, você está recebendo conhecimentos técnicos que te habilitam a ser um administrador. Você está aqui sendo preparado para lidar com situações técnicas do mercado. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Talvez essa pergunta seja a mais interessante dessa nossa primeiros 10 minutos. Vocês já ouviram falar de hard skills? Nunca ouviu falar de hard skills? Quando eu digo que o CEO, o empresário, o empreendedor está lá querendo entender como é que ele pode extrair o melhor de vocês, ele está literalmente focado em entender quais são as suas hard skills, que são as suas competências técnicas, que são aquilo que você estuda na faculdade e leva para o mercado de forma super atualizada. Então, vocês têm uma crença, e é uma crença muito importante, que você precisa ter o máximo de conhecimento técnico, você precisa ser fera, você precisa ser muito bom nisso aqui. E leia-se isso aqui para o curso de vocês, gestão de pessoas, gestão do tempo, administração, processo, código civil, direito do consumidor, tudo aquilo que torna vocês uma pessoa fera em administrar um negócio. As competências técnicas você adquire nesse momento, no momento da gestação. E a gente está aqui não só para falar dos aspectos técnicos da sua formação, mas também do que você traz de casa. O que seu pai te ensinou, o que sua mãe, o que seu avô, o que sua avó te ensinaram, que fazem com que você seja essa pessoa. E que se una às competências técnicas que você está, digamos assim, fermentando para sair daqui sendo um cara sensacional. A pergunta que o gestor, o dono, o proprietário de um negócio quer saber é: o que você traz de casa para o negócio dele? Não é só as questões técnicas, mas é o que você traz. Qual é a sua história? No relacionamento, seja ele afetivo, seja ele profissional, a gente precisa estar interessado no que a gente entrega para outra pessoa, não no que a gente recebe. Então, quando eu monto o processo seletivo, eu fico bem chateado quando eu pergunto para o candidato por que essa empresa. Ele vira e pergunta e responde assim: porque é currículo. Porque aqui eu posso crescer, porque aqui eu tenho condição de ter um bom salário. Assim, ótimo. Você não está longe da sua razão, não. Mas bacana. E o que eu ganho com isso? Relacionamento, tanto profissional quanto afetivo, é o que você soma aquilo. O importante não é o que você ganha, mas o que você se torna com isso. E aí, apertando o cinto nesse momento, eu já evoluo para o ano 2015. Passamos de 1859 para 2005, desculpa. 2005, pessoal, eu estava num momento da minha vida que eu tinha acabado de me formar. Tenho talvez 2, 3 períodos à frente de vocês em 2005. E eu me vi tendo que fazer uma escolha. A escolha de trabalhar numa academia de bairro
lá no Recreio dos Bandeirantes. Alguém já foi no Recreio? Recreio é outro planeta quase, né? De tão longe que é. Lá fala até outro idioma. Mas o fato é que essa academia aqui nem No Limit se chamava East Coast Fitness. E eu tinha que decidir trabalhar nessa academia aqui, uma academia de bairro, ou nessa aqui, que era uma academia de condomínio. Essa academia de bairro me pagava R$6 a hora aula. R$6 hora aula. R$6 hora aula. Essa aqui me pagava 12. Qual vocês acham que eu escolhi? É para participar. Aqui paga 12, né? Claro. Por que vocês acham isso? Começou a levantar uma bola. A de condomínio é aonde? Se for em Guaratiba, né? Talvez não valesse a pena. O fato é que, contextualizando o negócio, aqui eu tinha a oportunidade de ter estagiários, estar em contato com 30 pessoas por hora. Eu movimentava um cenário, um bocado de gente a mais do que aqui. Aqui eu atendia 30 por hora, aqui eu atendia 6 por dia. Aqui eu conhecia pessoas diferentes, aqui eu tinha contato com pessoas de poder aquisitivo muito maior do que aqui. Aqui eu tinha oportunidade de crescimento, aqui eu tinha oportunidade de ganhar mais. Qual vocês acham que eu escolhi? Escolhi aqui eu ganhava menos. Então, se não fosse essa escolha em 2005, eu com certeza não estaria aqui falando para vocês hoje. Com certeza você não estaria ouvindo esse maluco baixinho falando para vocês em voz alta em pleno sábado essa loucura toda. O fato é que eu tinha duas opções e uma escolha. Escolhi exatamente essa academia, porque ela era bonitona, ela era mais cara do bairro, os melhores profissionais trabalhavam lá, as pessoas eram reconhecidas, tinha os melhores equipamentos, era uma academia referência na região e eu escolhi exatamente essa, porque ali eu iria me tornar algo melhor. Eu ia me tornar algo a mais. Eu sabia que ali as pessoas, os gestores, apostavam no profissional e desenvolviam esse profissional. O fato é que grandes escolhas, pessoal, requerem grandes convicções. A gente sai da faculdade querendo ficar rico em 3 anos, 2 anos. Não é muito bem assim, se não te contaram, eu estou contando para vocês. Desculpa eu ser o cara que vai trazer a má notícia. Mas tem um livro que chama... Na verdade o livro não chama assim, né? Mas ele fala sobre o que você precisa, ou quanto tempo você precisa se dedicar para ser um cara fera. E ele fala que é ou 10 anos ou 10 mil horas para você ser referência em alguma coisa. Então você vê esses caras aí, Gabriel Medina, que é bicampeão mundial de surf, o cara foi campeão com 21 anos de idade. Pô, lógico, o cara surfa desde os 4 anos de idade. Então requer um nível de maturidade, requer um nível de competência técnica e requer um nível também de atitude, que é saber lidar com pressão. Então eu tinha essa escolha para fazer e eu tinha uma convicção. A minha convicção tinha 180 quilômetros. Não era nem 24 horas. Por quê? Você imagina um moleque de 21 anos que morava no Recreio, saía de manhã, a segunda-feira de manhã, 6 horas da manhã, ia para o Norte Shopping dar uma aula de personal. Voltava para o Recreio para dar outra aula de personal. Voltava para o Norte Shopping para assumir o horário em sala. No Norte Shopping, eu não voltava para o Recreio. Eu vinha para casa da minha tia na Tijuca, que ela morava aqui perto. Por quê? Às 6 horas da manhã de terça-feira, eu tinha que abrir a Bodytech Tijuca. Da Bodytech Tijuca, eu não ia para casa, eu ia para a Bodytech Gávea. Porque eu assumi um horário na Bodytech Gávea. Sim, eu tinha 3 empregos naquela época. Da Bodytech Gávea na terça-feira à noite, depois das 10 horas da noite, aí eu voltava pro Recreio. Eu estava em casa só segunda e terça de noite. Quarta de noite e sexta também, de manhã. Ou seja, a minha convicção não tinha 24 horas. A minha dedicação não era em torno de 24 horas, era em torno de 180 quilômetros. Não sei se vocês sabem, mas o profissional de educação física é um cara que tem uma mala, um monte de cumbuca, 50 uniformes, material para estudar, para ler, aquela coisa toda, e uma moto e um capacete. Esse é o cara, se você vê esse cara na rua, você fala assim, isso é professor de educação física. Por quê? O cara roda muito. Nunca me disseram isso na faculdade, que eu teria que ralar muito. 180 quilômetros. A pergunta que eu faço para vocês é, qual é a convicção de vocês? O que vocês trazem de casa que fortalecem a convicção de vocês, que vocês apostem na sua carreira e se tornem pessoas de sucesso?
Evoluindo um pouquinho no tempo, né, nessa coisa de 2005, trabalhando pra caramba, me dedicando à pós-graduação, chegamos no ano de 2008. Em 2008 eu tive a felicidade de lançar 2 livros. Então eu trabalhava em 3 academias, tinha lá meus alunos de personal, tinha minha pós-graduação e cometi a loucura de lançar 2 livros. Era um sonho que eu tinha, um dos sonhos que eu tinha. Um outro sonho que eu tinha era trabalhar de terno e gravata. Só que esse ainda não era possível de ser realizado. Mas eu tinha sonho. E sonho, pessoal, sonho são difíceis da gente movimentar. Quem dera que os nossos sonhos fossem só grandes, ou seja, difíceis de movimentar. Eles são pesados também. Eles dependem de uma energia que a gente coloca nesse negócio, no universo, eu posso dizer, que tudo e todos vão ficar meio que, será que esse cara consegue fazer esse negócio? Será que esse cara consegue movimentar isso? Só ele fazendo o esforço todo? Quem dera que o problema dos nossos sonhos fossem o tamanho deles. O problema é que a engrenagem que você movimenta, a energia que você gasta para convencer não só você, mas o outro é muito grande. E a pergunta que eu faço para vocês, pessoal, é: qual é o preço que vocês querem pagar para conquistar o sonho de vocês? Provavelmente ninguém nunca fez essa pergunta para você. Provavelmente você está ouvindo essa pergunta pela primeira vez. Mas talvez seja a pergunta que vai fazer um estalo na sua mente. Vai falar assim: caraca, esse moleque é ousado. Qual é o preço que você quer pagar pelo seu sonho? Qual é o preço que você quer pagar para movimentar esse negócio gigantesco, pesado, difícil de ser realizado? Olha o esforço que o cara está fazendo. Você acha que ele consegue tirar isso aqui sozinho? Você acha que ele vai precisar de ajuda? Resiliência? Descanso? Você acha que ele não vai precisar estudar mecânica para entender como é que tira isso aqui da inércia? Você é uma engrenagem no mundo pequenininha assim, que tem a condição de movimentar ele inteiro. É só você acreditar que essa engrenagemzinha pode se conectar com as coisas que você vê o que acontece. Bom, então estou falando de sonho, estou falando de daquilo que você investe em você, do preço que você quer pagar. O técnico Guardiola, que foi o técnico do Barcelona, na época mais vitoriosa, eu descobri na última sexta-feira que não foi ele que disse isso, mas era uma filosofia do clube. Mas ele que professou isso para o público e ficou marcado na gestão dele. Ele dizia que estava interessado não em títulos. O cara mais vencedor do Barcelona, o cara que teve mais disposição, enfrentou vários problemas. Hoje ele está em outro time. Ele dizia que não estava interessado em títulos. Você imagina, o cara é o técnico de um time. Títulos eu não quero. O que ele queria? Formar talentos. Vocês, como administradores, precisam entender que formar talentos te leva a títulos, te leva a reconhecimento. Você imagina o cara lutar por um campeonato, é o objetivo dele, mas ele ia para um caminho totalmente diferente. Por quê? Porque ele tinha uma convicção. E a convicção dele é que formar talentos levaria ele ao sucesso. Olha que fantástico isso, né? A partir do momento que você muda o foco da coisa, fica tudo mais claro, tudo mais transparente. Fica tudo mais nítido para você alcançar. E aí a gente chega num ponto dessa viagem que a gente entende que propósito é a união do que você nasceu para fazer com a sua missão de vida, com a paixão que verdadeiramente você faria de graça, não importa o quanto te pagasse para aquilo, e o que você escolheu fazer. É bem difícil você trabalhar nesse ponto aqui. É muito difícil. É muito complicado. Por quê? No mundo profissional existe a causa e a coisa. A causa, pessoal, é propósito. É por que você escolheu a administração, por que você está aqui hoje, por que você levanta 6 horas da manhã de um sábado para estar aqui numa aula 8. Para que você faz isso? O que você quer realizar com isso? Quando você fala de propósito, causa e coisa, o que é a coisa? Se tem benefício, se paga vale de transporte, o quanto você ganha com aquilo. Não estou dizendo que isso não é importante, eu estou dizendo que existem pesos que fazem a sua motivação ser diferente. O cara que trabalha por uma causa, muito provavelmente nunca vai estar desmotivado. O cara que trabalha por uma coisa, provavelmente quando ele alcançar, ele vai estar meio que, né? E agora? Qual é o próximo desafio? A causa, pessoal, é perpétua. A coisa perece. E o Guardiola, ele tinha muito mais do que uma convicção. Ele tinha um propósito. Ele queria deixar uma coisa chamada
Legado. Qual é o legado que vocês querem deixar para o mundo? Para os seus filhos? Para os seus parentes? Como você quer ser chamado? Como você quer ser visto pelo mercado? Qual é o propósito de você estar aqui hoje? Por que você escolheu isso aqui hoje? O Guardiola sabia o dele. E vocês? Já escolheram um? 2010, evoluído no tempo, né? Então a gente está falando de um monte de coisa aqui, essa coisa louca de se posicionar, de escolher um propósito, uma causa. 2010 eu já estava como coordenador da Bodytech, já recebi o convite para ser gestor. Era um sonho meu, gostava daquela coisa, gostava do status, gostava do poder, gostava de mandar, de contratar, de mandar embora, e aí eu quebrei. Mas não é quebrar a perna de andar de moto, é quebrar emocionalmente. Existe uma coisa que quando você se coloca em alta performance, você está exposto a diversos fatores. Quando eu digo que eu quebrei, é que eu tive uma crise de ansiedade em 2010. Crise de ansiedade ela pode ter diversos sintomas. O primeiro deles, psicologicamente falando, pode ser somatizar, você pode ter distúrbios neurológicos, você pode ter vários problemas. Geralmente o distúrbio de ansiedade, né, a crise de ansiedade, ela te leva a ter claustrofobia, que é medo de lugar fechado, agorafobia, que é medo de lugar aberto, e síndrome do pânico. Tem outras coisas que eu não lembro, mas basicamente são essas três. E aí eu falei, caraca, o que eu fiz de errado? Parei tudo, eu falei assim, não, deve ter alguma coisa nesse negócio que não deve estar muito alinhado com o propósito da minha alma, com o que eu nasci para fazer. Então eu parei e analisei, será que eu estou no caminho certo? Será que vale a pena investir tempo, gastar energia com coisas que talvez não façam o menor sentido ter poder? E a resposta veio num dia que eu estava lá na Praia do Recreio, fazendo nada, e me perguntei assim, por que eu gosto tanto desse lugar? E aí veio uma resposta na minha luz, né? Sabe aquela coisa louca, sobrenatural? A resposta que veio foi o seguinte, porque aqui você tem prazer com as coisas, porque aqui você se diverte. Então, quando eu mudei do Recreio para Tijuca, eu moro aqui no Uruguai, quando eu mudei, eu trouxe toda a minha bagagem, tudo que eu fazia, para o lado profissional. Então, eu vim morar na Tijuca para trabalho. E o Recreio era a minha diversão. Então, eu tinha abandonado isso para lá, eu deixei isso para lá, tirei isso da minha vida. Olha o quão importante é uma coisa que a gente acredita que é insignificante, que é a nossa criança interior, que é a gente gostar de ter prazer, que é a gente se permitir se divertir. Então, em 2010, eu quebrei literalmente, 2009 eu quebrei, né, no finalzinho de 2009, e eu tive que reavaliar a minha postura perante as pessoas. Eu gostava muito daquela coisa do coordenador, de treinar, de ser referência, mas o que eu acreditava não fazia o menor sentido para minha alma. O que eu acreditava não tinha a menor relevância para ela. Ela não queria saber de poder, de status. Mas foi legal porque, mesmo assim, em 2010, eu recebi. Na verdade, quem me deu isso foi a minha equipe, depois eu fui saber. A minha equipe me deu o prêmio de melhor coordenador da rede em 2010. Recebi lá uma plaquinha com o meu nome, bonitinha, numa festa, todo mundo te olhando, bacana. E na hora que eu fui receber esse prêmio, eu disse para todo mundo, isso aqui é mais da minha equipe do que a minha. Porque ali, nesse momento, eu já sabia que eu estava trabalhando, estava dedicando a minha energia, o meu esforço para quê? Para formar novos líderes. O meu compromisso maior era com as pessoas e deixou de ser com a coisa. Se tornou uma causa. Então, em 2010, você vê que essa mudança de mentalidade foi muito rápida. De 2009 para 2010, e olha como isso se manifestou nesse negócio. Então, eu coloquei aqui exatamente uma referência para vocês entenderem como é que é esse negócio da mecânica, de você pensar nas coisas, como é que o universo responde a isso. Bom, então eu tinha uma crença, antes de 2010, né? Que era de querer ser o melhor, de querer ser tecnicamente mais preparado. Ela me levou longe, bastante longe. Mas era sustentável? A pergunta que eu faço a vocês é, qual é a crença que vocês têm que tornam a carreira de vocês sustentável? Que evidência sustenta a sua crença? Que evidência que você tem que você está no caminho certo? Que evidência você tem que você vai ser uma pessoa de sucesso? Que evidência você tem, seja da sua criação como família, que vai fazer você ir longe? Que evidência você tem que mostra que o seu nariz está apontado 30 graus para cima? Que evidência você tem que seu avião não está com o nariz para baixo? Qual é a evidência? Qual é a crença? O que sustenta isso?
Essa é uma pergunta do coach. Coaching faz muito esse tipo de pergunta. Na verdade, o que movimenta o mundo não são as respostas, são as perguntas. E quando eu estou falando de evidência, de crença, existem várias crenças que a gente precisa se fazer. Existem várias crenças que a gente precisa eliminar para ser um profissional de sucesso. E uma delas é se vale a pena pagar o preço de ser feliz ou ser rico. Quem já ouviu isso aqui? Bastante, né? A gente tem que fazer essa escolha. Porque senão você não vai ser um cara bem sucedido. A gente também tem a crença de que a gente precisa escolher entre fazer o que gosta ou ganhar dinheiro. Quando eu escolhi educação física, eu sabia muito bem da minha escolha. A gente precisa também sempre entender se a gente precisa ou quer brigar para ter razão ou ter paz. Quem é casado aqui? Os casados, né? Pessoas que namoram, sabem disso. É muito latente isso, né? Inclusive, pessoal, vou fazer um desafio aqui para vocês. Você é mais de um ano? Vocês são casados? É? Você é casado também, flamenguista? Também? Você também é casado? Bacana. Vamos fazer uma brincadeira aqui com vocês. Hoje é sábado, né? Vocês vão chegar em casa. Vocês vão chegar em casa. Quem não sabe cozinhar, não tem problema, não precisa. Não precisa cozinhar. Mas a ideia aqui é a gente fazer uma pergunta para o nosso cônjuge, né? É a seguinte: arma o clima, acende uma vela, compra um vinho, sai daqui, compra um vinho. Não precisa ser um vinho mais caro, um vinhozinho. Compra um vinho, acende uma vela, bota lá um queijinho para você ter de aperitivo. Na segunda taça, não faz isso na primeira, pelo amor de Deus. Na segunda taça. Faz assim. Amor, por que você me escolheu? Por que você está comigo até hoje? Por que você me atura? Eu tenho que comprar 2 garrafas então, né? Ótimo! Bom, por que eu estou falando isso? Por que eu estou te desafiando a você a fazer isso? Porque é o seguinte, pessoal. Olha, aí não sei, é contigo. A resposta, se o cara se a pessoa verdadeiramente te amar, ela vai dizer a verdade pra você. E essa qualidade é o que ela enxerga que você tem de melhor. Que é também o que o mercado quer valorizar. Que é também o que o gestor, o empreendedor, o dono, o proprietário, o sócio de uma empresa quer ver em vocês. Porque você é muito dedicado, porque você é muito atencioso, você é muito carinhoso. Agora, Deus nos acuda se ela responder, não sei. Alguma coisa a gente não está fazendo certo. Mas a provocação é, a vida afetiva ela tem muito para ensinar para a gente da vida profissional. Então, o que o outro reconhece em você, tanto qualidade como os pontos a desenvolver, é o que você entrega para o mercado. Muito provavelmente é o que o teu gestor entrega, você entrega para o gestor.